Boa noite, pessoal. Boa noite. Luz na mente, paz no coração. Energias positivas, saravá fraterna a todos, muito axé. Vamos dar início, então, aos nossos estudos da quarta-feira. Hoje o estudo é Ramatiz. Vamos falar sobre o capítulo 4 do livro Mensagem do Astral, que nós estamos estudando. Fala sobre o signo de Peixes, ou Píxis, né? Bom, seguinte. Esse capítulo nós temos, se eu não me engano, 11 perguntas, tá? Só que eu não seleciono todas as perguntas desse capítulo, senão não dá tempo, né? A gente não consegue encaixar esse estudo em uma hora, tá? Então nós vamos realizar o estudo sobre o capítulo, a pergunta 6, a pergunta 7, 8, 10 e a pergunta 11, tá? Muito bem, vamos lá. Pergunta número 6. Só para lembrar mais uma vez, esse livro Mensagem do Astral foi psicografado pelo saudoso Siddhartha, um dos grandes médiums, se não o maior médium, né? A canalizar a mente, o pensamento do grande mestre Ramatiz, o Siddhartha. Pergunta número 6. Teria sido realmente o signo de Peixes ou Píxis o que melhor convinha para o desempenho da missão de Jesus na Terra? Cumpria a esse signo fatalmente, em vista de sua disposição astrológica, levar ao Cristo a denominação de pescador das almas? Olha que interessante, né? Pergunta número 6. Bom, antes disso, nós temos que entender o que é o signo de Peixes. E antes que a gente entenda essa questão do signo de Peixes, a gente tem que entender a questão da astrologia. Temos que entender o posicionamento das chamadas constelações ou signos zodiacais. Signo zodiacal nada mais é que constelação, zonas zodiacais, onde tanto o nosso Sol como o planeta Terra estão melhores alinhados. Não são os únicos, viu? A gente olhar para o céu e ver um mar de estrelas. Só que esse mar de estrelas, ele é organizado, estruturado, hierarquizado pelas chamadas constelações. São zonas. São aglomerados de estrelas. Isso é uma constelação. Tá? E nós estamos rodeados por 12 constelações. No sentido de um alinhamento. Tá? Não que nós sofremos influência somente dessas 12. Não. Tem muitas outras aí que a gente sofre. Por exemplo, a constelação de Crux. Vocês já ouviram falar? Já falei. É a chamada Cruzeiro do Sul. Tá? Que não está aqui. Ela fica abaixo de... Antes ela era considerada como constelação de Sagitário. Agora não. Agora a astronomia já admite essa constelação, essa região de estrelas como uma constelação independente. É a chamada constelação de Crux. Nosso Cruzeiro do Sul, nossa Cruz. Tá? Muito bem. Vamos lá então. 12 signos zodiacais. Nós temos Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Nós temos total 12. Dessas 12 constelações, a astrologia dividiu elas em 30 graus. 30 graus cada um. Se você pegar 30 graus e multiplicar pelas 12, você tem 360 graus, que é um ciclo, um círculo completo. Tá? Muito bem. Para a astrologia, também tem um detalhe legal. Cada constelação, tá? Ela realiza um período que é chamado de 2160 anos. É o período de cada constelação que ela realiza. Como assim? Vamos lá. Vamos tentar entender agora a resposta dessa pergunta 6 que eu já vi. Resumindo, é claro, tá? Porque a resposta é muito mais completa e complexa. Depois desse estudo, vocês vão pegar o livro, se vocês quiserem se aprofundar, e vocês vão ver. Esse livro está na biblioteca, só que eu tirei de lá até a gente completar esse estudo aqui, tá? Muito bem. O signo de Peixes
no plano sideral, olha só, no plano sideral, foi uma sequência natural do ano astrológico, não astronômico, né? Astrológico. Tá? O grande ano, chamado grande ano, que é dividido em 12 ciclos, cada um de 2.160 anos. Então, cada constelação, ela realiza um ciclo do grande ano, tá? Que é de 2.160 anos, perfazendo um total de 25.920 anos, em que se realiza o trajeto total do Sol em todas as casas zodiacais, em conjunto com a precessão dos equinócios no planeta Terra. Em primeiro lugar, a nossa Terra, ela realiza um primeiro movimento chamado rotação, que é aquele giro que a Terra realiza dia e noite em relação ao seu próprio eixo. Tá? Isso chama-se rotação. Um segundo movimento é que esse círculo, aqui está o ponto que representa a Terra, aqui está o nosso Sol, ok? A Terra gira em torno do Sol, e esse giro, esse movimento ao redor do Sol, chama-se translação. Existe um terceiro movimento que é chamado precessão. Precessão, aqui o planeta Terra, é aquele bamboleio. A Terra, ao mesmo tempo que ela está girando ao redor do Sol e ao redor do seu próprio eixo, ao redor de si mesma, ela também realiza isso aqui. Bamboleio. Ela faz aqui. Só que um bamboleio completo, ou de 360 graus, leva 25.920 anos. Bem lembro. Muito bem. E 30 graus desse bamboleio, 2.160 anos. Muito interessante, né? Ah, muito bem. O grande ano era conhecido dos lemurianos, dos atlântidos, dos astecas, dos incas, sumerianos, babilônios, caldeus, persas, egípcios, hindus, etc. Todo esse movimento aqui já era conhecido, com certeza. Jesus deveria encarnar no mês astrológico de Peixes. Aí ele fala no mês astrológico de Peixes. Tá? Porque o mês astrológico ele leva 2.160 anos. O mês astrológico. O mês para os astrólogos, em cada signo, é de 2.160, que é um ciclo. Olha que louco. Uma era. Tá? Muito bem. Jesus deveria encarnar no mês astrológico de Peixes na conjunção Marte, Júpiter e... pois esse magnetismo astrológico acomodava-se vibratoriamente à natureza angélica de Jesus. Então vamos tentar entender então. Então, quando o planeta Terra, na sua precessão, se alinhou ao Sol e esse ao signo de Peixes, e esses planetas estiveram também numa conjunção alinhados, Marte, Júpiter e Saturno, essa conjunção formou um magnetismo propiciatório à reencarnação do nosso querido Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, o grande governador espiritual da Terra, muitos e muitos anos. Os antigos eram chamados de Naraya, Ishvara, Yurupari, enfim, o grande Messias, o grande Deus. Então, quando a gente fala nessa questão aqui da conjunção, foi isso aqui. Isso aqui, cara, leva muito tempo a correr. O que acontece? Quanto mais perto do Sol, a órbita, a velocidade da órbita é rápida. Então, quanto mais afastado do Sol, a velocidade da órbita é mais lenta. Então, esses 4 planetas, fora os outros do nosso sistema solar, eles não vão na mesma velocidade ao mesmo tempo aqui. Um vai na frente, outro vai atrás. Porque quanto mais perto do Sol, é mais rápido o movimento de translação. Mais afastado, muito mais tempo. Porque a órbita é maior. Então, enquanto esse aqui está dando de volta, esse aqui está voando. Tu imagina para realizar essa conjunção. Para coincidir. Mas então isso aí tem uma coisa É muito louco. entre o universo e o planeta Terra é cone, então. Como Sim. assim? Tem um cone, só pode ser. Ele tem que ser assim. Não é isso. Acontece o seguinte, ó. Por exemplo, aqui está o Sol, aqui está Marte, aqui está a Terra.
Marte está mais próximo do Sol. Você está enxergando esse pontilhão aqui? Essa órbita, ela não é menor do que essa órbita da Terra? Ela é menor, mas como é que eu estava vendo o guia que está no México? O México é um país no mundo que mais está. Estão tudo estudando ali, porque é limpo, né? Para enxergar mais coisa. Ela diz que do Sol, uma estrela, tem partes que levam 4 anos na velocidade do Sol para chegar. Então, para mim, ele era mais largo em cima e aqui embaixo. Não, aí tem a questão da força gravitacional. Lá em física quântica você vai entender melhor. Porque esse espaço aqui, ó, essa região, esse espaço que tem entre esses planetas e o Sol, existe a chamada força gravitacional. Que é a força gravitacional do Sol é que atrai esses planetas, e para evitar que esses planetas caiam no Sol, existe então digamos, a força vetorial, a força de aceleração, que é a orbital, que é a translação. Isso é outra história. Para entrar nisso aí, a gente vai entrar em física quântica. Tá? Muito bem. Entenderam aqui então, pessoal? Agora, olha quanto tempo. Porque isso aqui, pode ver, ó, a órbita, por exemplo, de Saturno não é maior do que a de Marte. Marte, então, ela realiza um movimento completo ao redor do Sol muito mais rápido do que Saturno. Vocês vão concordar comigo? Que a órbita aqui é maior. Agora, imagina o palinhão isso aqui. E o que diz a astrologia? Não a astronomia. A astronomia, isso aí é coincidência da mecânica celeste. A mecânica dos astros é a mecânica. Eu saio daqui e vou chegar lá, isso é física. Mas para a astrologia, não. Para a astrologia, isso aqui foi um evento praticamente único para acontecer de novo. Aí tem que estudar, tem que ver direitinho, tem que entender de astrofísica, né? Que isso aqui, esse alinhamento, em questões de eletromagnetismo, magnetismo dos planetas, esse alinhamento do Sol, dos planetas do Sol, e mais no peixe, vocês estão vendo aqui, ó. Graças a isso aqui, que o querido Mestre Jesus encontrou o quê? Um planeta Terra, magneticamente falando, eletromagneticamente, propício à sua chegada. Tá? Por exemplo, aqui, ó, na era passada, a era passada era a era de Áries. A era atual, isso é conhecido assim como a era de Aquário. Por exemplo, na era de Áries, tá? Quando eu falo na era de Áries, quanto tempo perfaz uma era? 2160. Você está entendendo? Qual foi? Vamos ver as características dessa era de Áries. Tá? O que Ramatiz chama de a poética linguagem astrológica. Olha que bonito. A poética linguagem astrológica. O signo de Áries, a grande personalidade, não a única, mas a grande personalidade marcante no nosso planeta Terra, nessa era, sem dúvida alguma, foi Moisés. Tá? Foi a inspiração aos povos antigos a se espalhar em territórios desconhecidos. Então essa era aqui, ó, astrologicamente falando, em relação ao planeta Terra, motivou os povos a se falar. É o sentido da aventura. Eu não quero mais ser escravo. Eu quero sair daqui e viver em qualquer terra que tiver ali. A questão da aventura, da saída. Tá? Então essa era foi, digamos, foi marcante em relação a isso aí, astrologicamente falando. Tá? Foi a aventura, o deslocamento. Só que teve um detalhe. Em termos de consciência, o povo não estava preparado à mensagem do Cristo. Essa é a questão da afirmação. Porque a afirmação está muito aqui. Não estava preparado. Nessa época, ainda não. Olha só que interessante. Mesmo sendo programado. Porque o que acontece? Eu vou programar que daqui a 4 anos a Seara vai realizar um determinado evento. Mas chega em 4 anos, não dá. Joga para mais 3 anos assim. Porque o grupo não está preparado, porque o dirigente de repente não está preparado. Tem uma série de fatores aqui no meio do caminho que podem atrapalhar a coisa. Pode modificar a coisa. Né?
O signo de peixes, ó, o signo de peixes, grande personalidade, marcante, sem dúvida alguma, foi o grande mestre dos mestres, né? O grande Jesus. Olha só algumas características. Eu tentei resumir o máximo aqui no livro, a mensagem gostada muito mais. Tá? Os românticos, os sonhadores e médicos. Essa época aqui, bicho, foi uma grande explosão de mediunidade. Não sei se você sabe, os grandes apóstolos todos foram médicos. Jesus foi um grande médium da humanidade. Tá? Ele era um médium. Com certeza. Ele não trabalhava sozinho. Trabalhava no tempo. Tá? Os emotivos, os passivos, a sensibilidade. Uma outra questão que toda essa influência, toda essa conjunção planetária, Sol e signos de peixes, tá? que isso tudo magneticamente proporcionou aos povos da antiguidade também. Sacrifícios pelos ideais. Não é ideias, né? É ideais. O ideal do evangelho, né? Na questão do amor, na questão da... Aqui o povo realmente já estava preparado à mensagem do Cristo. O povo já tinha o planeta Terra, não digo como um todo, mas uma parcela dela, né? Já estava realmente preparada a ouvir e a entender essa mensagem de Cristo. Tá? E também, principalmente, através dessa conjunção dos planetas. Tá? Já o signo de Aquário atual, que nós estamos já num processo de transição. Tá? Nós temos, segundo os esotéricos, a figura marcante que é São Germano. Né? A época da energia, principalmente da energia violeta, que é a energia de transmutação. Aí já Aquário. Né? Consolidador de ferramentas espirituais. Então essa era de 2160 anos aí, que nós recém estamos iniciando nela, é um consolidador de ferramentas espirituais. É o ser humano não buscando mais a materialidade. É o ser humano voltando à espiritualidade. É o cara que tem que buscar a espiritualidade. E muito mais do que a religiosidade. Muito mais do que a religião. Muito mais. Hoje, atualmente, a gente vê muitas pessoas já não buscando tanto religião. Eles querem buscar mais grupos liberais, assim, eles chamam de grupos liberais. Eles não querem mais se sentir religiosos. Eles querem se sentir espiritualistas. Só que eu digo para vocês que, na minha concepção, na minha experiência, ninguém é espiritualista sem religião, sem filosofia, sem ciência e sem artes. Um espiritualista que não tiver engajado, que não tiver exatamente engajado nesses 4 pilares, que é o conhecimento universal, vai faltar alguma coisa. Vai faltar. Tá? Então, senso para as artes, né? A gente vê muito, né? Hoje em dia, muita força da arte. O altruísmo, caráter decidido, persistente e paciente, conhecimento extrafísico e grande capacidade mental do conjunto. O que é isso, capacidade mental do conjunto? É o grupo, né? O grupo se fortalecendo, as egrégoras se fortalecendo, muito mais do que antigamente. Muito mais do que antigamente. Segundo consta, eu não tenho uma data precisa, segundo consta, a partir de 1950, não dizem 30, 40, 50, realmente se firmou a era de Aquário. Então, muitos falam assim, ó, no final da década de 50, para início, né, da década de 60. O cara fala que nesse período, mas também não é uma data precisa, isso não existe precisão para isso. Que vai muito da mentalidade, né? Tá bom, pessoal? Então, quando a gente fala em era, em signo de peixes, era de peixes, a gente tem que entender isso aqui, ó. Tá? Que anterior à era de peixes veio a era de Áries. Áries, você sabe que na verdade não era chamado. Áries não era bem o nome, era o signo do carneiro, né? E você sabe por quê? Fala uma coisa bem legal, eu pesquisei sobre isso. Porque do carneiro vem aquela. Aquele berrante. Tipo um berrante. Como é que Moisés
anunciou a libertação aos escravos? Através do meia-noite. Acordai, ó Israel. Deem os anos ao Senhor, pois é chegado o dia e a hora da libertação. Então foi um período de libertação, né? E ao mesmo tempo de aventura. Já aqui, não tinha nada mais para se anunciar. A única coisa era se transformar a ideia do Deus único, porém castigador, que Moisés não teve a opção, ele teve que incutir na mente do povo um Deus castigador, né? Aqui já é um Deus de amor. Até porque o povo aqui, através todas essas conjunções astrológicas, eles sentiam lá no seu íntimo essa questão do romantismo, do sonhador, do mediunismo apurando. Ficou muito legal. Hoje não. Hoje o bicho aqui está pegando. A mediunidade ainda está aqui. A mediunidade ainda está aqui. Só que, bicho, hoje em dia, falar de amor, o amor de Deus é uma coisa que já... Então, hoje é a era do mentalismo. É a era da fé raciocinada. Naquela época, é Deus e pronto. Falaram que Deus era assim, Deus é amor, tá, beleza. Não se discutia muito. Hoje em dia as pessoas querem mais resposta. Porque as pessoas querem se espiritualizar. Para se espiritualizar, tu tem que ter ciência, filosofia, religião e arte. Aí que está o negócio. Aqui as pessoas buscavam só religião. Aqui, não. Aqui eu sou cientista, eu sou um filósofo e gosto das artes também. Então, por isso que eu digo para vocês que uma das religiões, uma das religiosidades, um dos caminhos espiritualistas que mais será importante nessa era, não é a única, claro que não, com certeza é a Umbanda. Com certeza não, porque a Umbanda traz isso. O difícil é achar uma casa. Por isso que a Umbanda nessa era ela ainda engatinha. Se diz que a Umbanda tem 100 anos, o advento do caboclo das 7 cruzilhadas. E pergunto para vocês, será que a Umbanda tem 100 anos? Ela pode ter de firmação. Mas será que as mentes umbandistas realmente elas têm 100 anos? Não tem muito menos. Será que tem? Mas Umbanda? Seu Antônio, procura um umbandista aí fora. E me diga um que o senhor conhece. Bandista, não metido. Não. Bom, mas é o que eu estou dizendo, aí tem que separar, mas aí é difícil, né? Não, metido tem bastante. Eu estou falando um bandista. Então, em 100 anos, quanto a Umbanda evoluiu? Eu digo para ti, para o senhor, muito pouco. No astral, muito. Eu trabalho no astral, eu estou falando em termos de plano físico, não em plano de astral. O plano de astral a gente sabe que a Umbanda é muito mais antiga e cresceu muito mais, graças a Deus. Mas em termos aqui, plano terra, quem é que possa dizer umbandista? Qual é o dirigente que sabe o que é Umbanda? Tu vê candomblessista, tu vê cara de artes mágicas populares, e tu vê o que? Tudo sendo umbandizado. Todas as religiões, filosofias, tudo sendo umbandizado. Não se transformando em Umbanda, não é isso. Nós vamos falar lá no bloco sobre o processo de umbanização como eu interpreto. Ninguém, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum espírita hoje trabalha sem um guardião ao seu lado, sem um caboclo do seu lado, ninguém trabalha. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma era de transição. Uma nova era. E aí, meu amigo, tu tem que ter muita proteção no astral, senão tu cai. E às vezes é uma coisa que então, eu digo pra ti, pra mim, a Umbanda, eu não arrisco dizer quantos anos a Umbanda tem. Não no sentido da sua formação. Vejam bem. Mas no sentido do desenvolvimento dos seus dirigentes e seus trabalhadores. É muito pouco. Não se fala. A Umbanda praticamente não entra nas estatísticas. Se entra, é 4, 5%. Eu digo que o senhor tem muito menor. Não dá 1%. Um bandista mesmo. Se tu for dar fundo, ô meu Kiko, tu é um bandista? Sou. Tu tem em casa? Tem. Então tem amiguinho? Tem. Então vamos lá, vamos bater um papo. O que entende? O que é um orixá? O que é um processo de urbanização? O que é lei de Pemba? Começa a estudar os fundamentos e elementos de rico. Uma coisa é fundamento, outra coisa é elemento de rico. A Umbanda faz oferenda em encruzilhada? Claro. O meu Exu, o Bolinho, faz oferenda em encruzilhada.
E o que tu faz nas matas quando tu faz os teus reforços? Eu faço a minha bandeja, misericórdia, lá, deixo tudo para depois. Então tem um bandista assim, ó, nota 0. Nota 0, tu não é um bandista. Umbanda. Pode ser um projeto de um bandista. Não, mas eu estou dizendo que casa, que trabalha como Umbanda, para mim é muito mais difícil no Brasil. E desde quando começou a entrar a escravidão no país, os escravos já começaram a fazer, né? Só que a Umbanda não vem da África. Não sei de onde, não estou dizendo que vem de lá. Na verdade, vem nação, você que veio. Mas ele já começava a trabalhar, né? Mas não bandista. Artes marciais populares, processo de afrodescendência. Não Umbanda. Umbanda, ela nasceu no astral. Ela foi firmada em solo brasileiro. Mas ela nasceu no astral. E o que ela pega? Ela pega um pouco de cada um e realiza um culto multifacetado, universalizado. Agora, dizer que a Umbanda veio da África, nós tínhamos índios aqui, os índios autóctonos. Nosso culto, o que tem de pagelança e terra. Não é só que nós temos orientais, nós temos um monte de gente. O Umbanda é muito mal. Por isso que não dá, realmente não dá para dimensionar o que é. A Umbanda nasceu há 100 anos, eu para vocês, claro, ela foi firmada, sabe? Através do mito fundador de Hélio Fernandinho, acabou de dar certo. Mas um bandista preparado, de fato, é muito difícil. Muito difícil. Vamos lá. Esse trabalho também não se interessa muito. Né? Oi? A gente não se interessa muito. Fora aí que não entende. Porque a Umbanda, no momento que tu realizar um culto simples, a pessoa já olha atravessar. Porque a Umbanda, digamos assim, ou as pessoas se acostumaram a realizar um culto muito voltado para o show e muito quantificado. Tu tem que quantificar, tu tem que botar cada vez mais quantidade de coisa. Então toda semana tu tem que inventar uma coisa, um banho disso, um banho daquilo, oferenda disso, oferenda apanha surf, não sei. Aí o cara já mistura o sincretismo de santos católicos que não tem nada a ver com o orixá. Por isso que eu não gosto do sincretismo, eu respeito, acho que está certo, acho que foi certo no primeiro momento. Hoje a mentalidade, na era de aquário, mentalidade aquariano, século XXI, um pouquinho. Uma Nossa Senhora da Conceição, uma Nossa Senhora, isso já reencarnou. Eles podem ter reencarnado, ou não. Agora, sincretizar ela um orixá, o que é um orixá? Um orixá é uma divindade. Uma frequência de Deus. Como é que tu não pode personalizar isso aí? Estão entendendo? Não pode criar uma personalidade através... Não pode correlacionar uma personalidade com uma divindade. Ninguém sabe nem o que eu estou falando. Eu tenho certeza que alguns irmãos internautas que queiram escutar essa mensagem não vão entender o que eu estou falando, não vão aceitar. Porque muitos ainda vivem nessa era aqui. Muitos ainda não estão preparados para viver uma era de aquário que já entrou. Está se iniciando, mas já entrou. As pessoas não querem saber disso aqui. Por isso que a era do mentalismo, a era da fé raciocinada. Mentalismo para mim é isso, não é trabalhar só com a mente. Como alguns esotéricos tentam dizer, não, o negócio dessa era é trabalhar com a mente, mediunidade não vai ser preciso. Não é verdade. Muitos acham que só a mente, porque a era de aquário, São Germano, a era do mentalismo não é só a mente. Estão lascados, estão sendo bandizados e não sabem. Graças a Deus. Tem o seu Exu, tem o seu caboclo lá protegendo. A era do mentalismo é isso aí, cara. É tu saber, tu realmente diferenciar fundamento de elemento de rito. Tu tem que saber diferenciar fundamento de o que é fundamento e o que é elemento de rito. Elemento de rito é discutível. É ferramenta de trabalho. Agora, fundamento, não. Fundamento nós temos, está aqui. Ó. Bem claro para todo mundo. Se vocês leem isso aqui, conseguirem entender pelo menos a essência que está escrito, vocês já podem dizer que vocês entendem o fundamento do bom. Está aí. Fácil. Por isso que tem que ler. Tá? Vamos seguir então. Pergunta 7. 7. Como poderemos conceber que os engenheiros siderais tenham podido prever hermeticamente, com inconcebível antecedência, o feliz ajuste de Saturno, Júpiter e Marte no signo de Peixes, para a perfeita conexão com a necessidade absoluta de a nossa humanidade receber o Cristo? Bela pergunta, né? Como é que os engenheiros siderais prever isso aí?
Isso aqui não foi previsto em 2160 anos anterior. Isso aqui foi previsto desde que o universo é universo. Loucura, né? Com certeza. Vamos tentar resumir a resposta. O indescritível conhecimento cósmico dos engenheiros siderais nas experiências de outros órgãos. Então, nesse sentido, nesse conhecimento, nessa experiência deles, é que eles conseguiram prever a necessidade do nascimento de Jesus nessa era, através dessas conjunções. Que coisa, né? Isso é milhões de anos atrás. O outro item. Preveem com exatidão os eventos sociais e as necessidades espirituais da humanidade através do cortejo solar. Eles conseguem prever exatamente a necessidade da humanidade, necessidade moral, espiritual, tudo, através desse cortejo solar por todos os signos. Interessante, né? Tá? Ou seja, os astros predispõem, mas não dispõem. Estabelecem campos eletromagnéticos em ciclos de 2160 anos, favoráveis ou desfavoráveis, que podem reprimir ou estimular as paixões humanas. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, ou está ocorrendo conosco hoje, a era de Aquário, nós vemos que muitos estão sendo e poucos estão sendo. Nós estamos sendo estimulados. Eu me considero um cara estimulado pra caramba nessa era de Aquário. O que eu busco de informação, o que eu busco de coisa, não é fácil. E não fico só na teoria. Busco a prática. Busco botar a mão na massa também. Por isso que eu escolhi a chamada ferramenta Umbanda. Né? Botar a mão na massa, ajudar o planeta. Não é ficar só na doutrinação, não falar bonitinho. Tem que botar a mão na massa, meu. Tem que fazer que nem André Luiz fez no nosso lar lá. Quando ele chegou, ele era um médico, não. Botou a mão na massa, pegou no balde para limpar os vômitos dos irmãos recém-chegados das zonas umbralinas. Né? Ele era um médico. Altos status na Terra. Tem Carlos Chagas, né? Carlos Chagas. André Luiz é só um pseudônimo. Chegou lá, botou a mão, vou botar a mão na mão, vou limpar isso aí, é só limpar. Aí foi crescendo. Ah, porque os astros, quando acontece isso, não vão pensando que eles estimulam todo mundo no planeta Terra. Tanto é que na época de Jesus, quantos, em termos de porcentagem, quantos no planeta Terra realmente entenderam a mensagem de Jesus? Brincadeira, né? E muitos foram reprimidos, não foram estimulados. As paixões humanas aqui, nessa época, foram muito mais fortes. E hoje vocês acham que é diferente? Não é, cara. Em termos de proporção, porque naquela época tinha menos gente, né? Hoje em dia nós temos mais população. Se tu for analisar, é a loucura que está no nosso mundo aí, né? É complicado, cara. Está vendo catástrofe das coisas, querendo catar substância escura no espaço. Energia virginal, né? Axé cósmico. Os caras querem botar o axé cósmico aqui na mão. Que nem o livro do Vril, né? Vocês já viram falar? Aquilo ali não foi um axé cósmico. Aquilo ali foi uma das variações do axé cósmico. Entender que aquilo ali pegou o axé cósmico. Quinto elemento. O que é o quinto elemento? Para mim foi o átomo. Porque o átomo tem a função de desagregar. E, na verdade é porrar, né? O máximo que conseguiu foi agora. Vamos dizer que chegou no axé cósmico. Não é assim. Não é assim. Muito bem. Pergunta 8. Mas cumpria especificamente ao signo de Píxeas, peixes, cunhar a denominação simbólica de pescador de almas para o signo de Jesus. Você já ouviu falar nessa expressão? Jesus foi pescador de almas. Tá? Vamos lá. Jesus, o pescador de almas. As qualidades inspiradas por Aquário serão características do governo filosófico, científico, religioso e social do terceiro milênio. Olha só o que vai ser. Claro que nós estamos iniciando, tem 2160 anos. Vamos lá aí. Tá?
como remates e complementos de virtudes desenvolvidas pelo signo de... Então, o signo de peixes para Ramatiz, mestre Ramatiz, foi o grande inspirador do cristianismo. Aqui nós somos inspirados a sermos cristãos. Por isso que a própria doutrina espírita, ela nos ensina muito bem, antes de ser espírita, antes de ser qualquer coisa, seja cristão. Que cristianismo não é uma religião. Não é uma coisa que cristianismo pode ser cristão ou espiritualista. Seja um espiritualista, não é uma coisa, seja um cristão. Agora, espírita, bandista, siga o teu caminho que quiser. Mas antes de tudo, seja um cristão. E essa era de Aquário, ela é claro que ela será um resultado da era de Peixes. E pescador das almas é isso. É que a partir daqui Jesus começou a realizar, através dessa conjunção de todas essas características aqui, né, magnéticas da era, ele começou a realizar esse início, né, digamos assim, de libertação das pessoas. Porque aqui as pessoas, na verdade, elas foram libertas em corpo, mas não em alma. Né? Na era de Moisés, elas foram libertas de corpo. Saíram da escravidão, mas a sua alma ficou presa a um Deus castigador. Aqui já não. Né? Aqui as pessoas, de uma certa forma, tinham a sua dificuldade, né, de liberdade, não tanta como foi na escravidão do Egito. Ok? Aqui tinha a questão de Roma, né, que estava subjugando lá a Palestina, a Judéia, tudo mais, né? Mas as pessoas tinham o direito de ir e vir. Mas aqui o Deus para elas era um Deus mosaico, um Deus castigador. Jesus veio para dizer, não. Olha só que correspondência. Amai o vosso inimigo. Imagina essa época, o cara levou isso. Amai o vosso inimigo, sede mansos. É difícil, cara. Pô, nós estamos em 2011. Quem é que entendeu essa mensagem? É difícil. Aí vem a era de Aquário com a questão da mentalidade. Vamos numa nova era. Para quê? Para a gente ganhar um impulso para vamos de novo, vamos renovar as nossas energias. É um outro axé. A gente pode dizer também que é um outro axé da nossa Terra. Né? Muito bem. Vamos lá para a pergunta 10. A denominação de pescador de almas atribuída a Jesus não teria sido apenas um símbolo de sua preferência pelos pescadores? Bela pergunta, né? E de suas prédicas junto ao mar e aos lagos que eram viveiros de peixes? Você sabe que os apóstolos foram pescadores, né? Então ele sempre realizava nas suas parábolas, né? Elas sempre tinham uma identidade, uma identificação da questão do mar, de peixes e tudo mais, né? Vamos ver aqui. Resposta. Esse signo imprimiu o seu cunho psicológico em todos os valores decisivos do cristianismo e marcou todos os instantes de suma importância a movimentação nazarena. Como assim? Em primeiro lugar, os discípulos de Jesus foram pescadores. Nas horas difíceis, a senha secreta era um peixe ou 2 peixes. Vocês sabiam disso? Que nas grutas lá, quando os discípulos ou quando os cristãos se reuniam, eles tinham que se identificar através de senhas secretas, porque os fariseus, os romanos já estavam dizendo assim. E qual era o símbolo? 2 peixes entraram lá. É isso aqui. Isso aí é isso que a gente vê aí em carros, como se fala. Pode ver. A gente mais vê esse tipo. Já tem boca também. Esse aqui foi a Eric. Foi a Eric. É isso aí. Tá? Uma das coisas que Jesus gostava, né? O mencionou, isso é bíblico até, né? Pedro, de agora em diante serás um pescador de homens. Ele sempre realizava isso. Ou seja, isso tudo, esse cunho, esse signo, ele imprimiu um cunho psicológico de suma importância na movimentação nazarena. Então, o próprio Jesus, ele sempre se movimentou, sempre se mobilizou, sempre falou, sempre realizou as suas parábolas de acordo com o mar, com peixes. Por quê? Porque era o cunho psicológico da era de peixes. Porque a era de peixes realizou esse cunho psicológico aqui na humanidade dele. Mas principalmente naquela época lá. Ah, interessante isso, né? Hoje, por exemplo, a igreja,
conserva nas mitras dos bispos a forma exata de uma cabeça de peixe. Não sei se vocês já viram isso aqui. A boca do peixe aberta e virada para cima. Qual é um bispo? Por que ele tem essa chamada de mitra? Os cristãos consideravam a figura do peixe como símbolo de pureza, que vinha do reino das águas. Fonte principal da vida, a qual o homem terá que renascer, na linguagem de Jesus. Fonte da vida, a qual o homem terá que renascer, na linguagem. Como assim renascer? Fonte da vida. O que Jesus quis dizer? Jesus falava, primeiramente, quando ele mencionava o termo renascer, ele falava de reencarnação. Como? No ventre materno. E o ventre materno, não sei se você sabe, é composto basicamente de líquido. Né? É que chama-se aquele líquido ali, líquido amniótico. Amniótico, né? Isso quase 100%. Né? Não, usa mesmo. Coisa fica lá dentro. Como é que foi? Alimentado pela cordão umbilical, mas ele fica na água. A criança? Claro. Sim, mas a criança é a mesma coisa. Pega a criança, tira da frente da mãe, nada dentro de uma banheira. Tu vê só? Sai nadando. Tu não sabe, tu desaprende depois. Sim. Mas tu não sabe nadar. Aqueles que o choro da criança justamente traz. Porque no Japão, criança não nada. Interessante, né? Tá, pessoal? Então, basicamente, está aí. Digamos que não foi, então, como disse aqui, como fez a pergunta do Ercílios, não foi apenas por um símbolo de preferência de Jesus. Na verdade, não era uma preferência de Jesus por peixes ou por mar, vocês estão entendendo? Não, Jesus estava vibrado, ele já veio vibrado, de acordo com toda uma conjunção de planetas, Sol e constelação. Ele veio vibrado já numa característica psicológica, num cunho psicológico de uma era toda, que astrologicamente, magneticamente falando, é a era de peixes. Interessante, né? Então não podia nascer na montanha. Ser que nem o Moisés foi, como é que se diz? Um pastor, né? Moisés foi isso aí. Diferente, né? Foi muito mais rude. Não, Jesus já veio lá para tomar a água. Exatamente. É outra identificação. Por isso um homem mais enérgico, Moisés, talvez vibrado mais em Xangô. Jesus já veio vibrado mais nas águas, as águas de Imanjá, do amor incondicional. Mas Jesus pegou nele e não deu a Não, eu vi filme disso aí. É muito. Isso aí que está acontecendo agora para mim, eu tenho lugar. Essa ganância que tem agora, já tinha agora. Com certeza. E o cara chegaram ao ponto dele assim, ó. Demorar o cara assim, ó. É dizer que relógio, aqui na terra é assim. Não pagou, sabe o que acontece. Não pagou, já era. E acontece até agora. Fica do mesmo modo, não mudou muito. Não mudou, não. Ele só vem seguindo, né? Vamos lá, pergunta 11 então. Mas devemos crer que o peixe simboliza, na realidade, o fundamento da libertação espiritual, que é a característica do cristianismo? Há, porventura, na configuração material do peixe, algo de ligação com a natureza do signo de peixes ou de identidade com os ensinos de Jesus? Tudo isso não passará, talvez, de um louvável ajuste simbólico? Pergunta, ele fez várias perguntas. Vê que o Ercílio era inteligente, né? Ele formulava as perguntas formativas. Hã? Ele pegava de qualquer jeito, né? Vamos ver o que começa disso. Em primeiro lugar, ele fala de um ajuste hermético da figura material do... Ajuste hermético. O que isso quer dizer? Quando ele fala em hermético, que vem lá ele está falando de esoterismo, está falando de iniciação profunda. Ele não está falando da figura, do exoterismo, da coisa superficial. Está falando da coisa funda, do centro. Ele não busca a periferia do conhecimento, ele busca o centro. Então, esse termo hermetismo vem disso aí. Tá? Que nós temos aqui, está até aqui no quadro, a chamada tábua de esmeralda, né? Que são
são 7 grandes conhecimentos, né? O Hermes, 7 princípios básicos do conhecimento. Uma hora dessa você sempre tem um livro, tá? Muito bom. Vamos lá então. O modo de procriar independente do contato direto macho e fêmea lembra os esforços dos cristãos no sentido de pouparem as forças sexuais para melhor alcançar a aura do Cristo. Olha só, ajuste hermético da figura material do... Ou seja, você sabe que o macho e fêmea, quando se procriam, eles não se juntam, não. É separado. Olha só onde o Ramatiz quer chegar. Quer dizer que os cristãos também foram poupados e muito do aspecto sexual. Porque muitos foram escravos, não tiveram mais contato com as suas esposas. Os próprios apóstolos tiveram que abandonar a família para seguir Jesus. Porque aí a energia é uma coisa polêmica para o nosso repertório. A energia sexual sendo contida e sendo sublimada através de ser um seguidor de Jesus, isso se transformava, se transmutava num poder inimaginável de cura e de própria auto-organização. Porque Jesus, você sabe, Jesus não está casando, né? A figura do peixe, né? Só estou lendo. A questão lá das ovelhas, pastor, ovelha, os mamíferos, eles se curam. Peixe não. Bem interessante. Então, por isso que eu digo, é uma figura hermética. É uma comparação. Só que esotérica também. Outra coisa. A insistência com que o peixe busca maior amplidão aos seus movimentos assemelha-se à ansiedade psíquica que os primeiros cristãos revelavam no seu misticismo, à procura da verdade no infinito oceano de Deus. A questão do peixe também, né? Você sabe que o oceano, 80% do planeta Terra é o oceano. Então ele tem muito mais área de expansão, de se movimentar do que a Terra. E aqui nós, em termos de terra, mamíferos, né? Enfim, o nosso deslocamento ele é muito mais sofrível. No oceano ele é muito mais. Então tu vê só, uma coisa que foi incutida nos primeiros cristãos da época foi o mesmo sentimento que o peixe tinha de buscar uma maior amplidão dos movimentos. A liberdade do peixe é muito maior que a nossa, de movimentação. Entende? Então Jesus queria incutir isso aí também. Então é uma figura hermética do peixe também. Mostrar para o cristão que ele não é só esse corpo. Ele ia sofrer sacrifícios, lobos iam caíam derrubá-los, iam matá-los, iam realizar coisas talvez bem piores do que Jesus sofreu. Mas eles tinham que ter em mente isso. Essa vontade de buscar uma maior amplidão dentro do oceano de Deus. Sacrificar o seu próprio corpo físico. E isso, só essa era aqui, a era de peixes, que promoveu toda essa, digamos assim, esse cunho psicológico naquelas pessoas. Vê como se encaixam as coisas, né? Muito legal. Os cristãos como Pedro, Paulo e Tiago, por exemplo, sacrificaram-se pela doutrina, tocados por estranho magnetismo que se fundia na sublimidade da aura de Cristo. Eu acabei de falar, né? Questão de sacrifício. Eles foram tocados por magnetismo. Que magnetismo? De Jesus? Também. Mas que magnetismo? Teve um magnetismo muito maior aí. Claro, da era de peixes. Essa foi uma era de grande sacrifício. Essa foi uma era de grande. Mas por quê? Porque as pessoas eram tocadas por um estranho magnetismo. Interessante aqui, ó, que se fundia na sublimidade da aura que Cristo. Agora peguei vocês. Que Cristo? Ramatiz. Que Cristo o Ramatiz fala aqui? Jesus? Jesus foi um Cristo. Foi o grande médium do Cristo. Foi o maior de todos os Cristos no planeta. Mas nós tivemos muitos Cristos no planeta. Assim como o Ramatiz fala do Cristo planetário.
esse grande ser arcangélico, que já não tem mais forma, um ser hiper sublimado. Tá? Quando Jesus disse assim, eu e meu Pai somos um, eu e meu Pai somos um, Jesus se referia a esse Cristo planetário. A vontade do Cristo é a vontade do Cristo que me anima, que me movimenta. Não eu mais, eu não sou mais eu. Foi o Cristo que Ramatiz falou, a hora do Cristo. A hora, que a hora? O Cristo. Só que, claro, esse sendo, por exemplo, Paulo veio conhecer Jesus quando ele ficou cego lá em Damasco. Ele não conhecia Jesus. Ele fazia. Então, que a hora de que Cristo? Que a hora? Estão entendendo? Todos os cristãos materializaram na Terra as indiscutíveis características astrológicas do signo. E digo para vocês que até hoje, né? Que se a gente está na era de Aquário, qual foi a era anterior mesmo? Então é claro que essa era ela está inserida na era atual. Todos os valores que se aprendeu, né? Que se experienciou, experimentou nessa era estão aqui dentro. Só que hoje a era de Aquário já não é uma era de sacrifício humano. A gente já não vai mais para Roma, para ser comido por leão, né, ser crucificado de cabeça para baixo, como foi Pedro, né? Ser degolado lá, como foi Paulo. Você sabe da história, né? Estevão sendo apedrejado. Não é mais época disso aí. Hoje é a era do mentalismo, meu. Hoje é aqui, ó, é um quadro, um giz, e vamos trocar ideias. Hoje em dia é a força das ideias, é a força do debate que move as coisas. Por quê? Mas para isso tem que ter uma mentalidade legal, cara. E uma mentalidade umbandista, espírita, uma mentalidade espiritualista. E tem que ter, por isso que a gente estuda outras coisas, a gente tem outras fontes de conhecimento aqui, não é só Umbanda. Porque nós estamos tentando nos preparar para a era de Aquário, a era do grande mestre São Germano, grande governador espiritual atual do planeta Terra, né? Sendo preparado, segundo o esoterismo aí, São Germano. E para isso não tem pessoalmente um umbandista, senão fica para trás. Isso que a Umbanda te oferece múltiplos conhecimentos profundos sobre as coisas. Só que não é só isso, tem que buscar outras coisas. Tem que se adequar à ciência, à filosofia, às artes e à religião. E a Umbanda não detém todo o conhecimento dessas quatro anos. Tá? Tem que saber, tem que pesquisar. Muito bem, pessoal. Aqui, ó. Voltando a essa pergunta número 7. Tá? Vou colocar uma coisa rapidinho para a gente encerrar sobre um tema que eu achei muito interessante, uma colocação que eu achei muito interessante do mestre Ramatiz. Olha só que legal. Isso aqui se adequa, né? Se adequa à questão da física quântica. Há uma indescritível rede de coordenadas em cujas malhas ou pontos de interseções palpitam orbes é planetas, né? Orbes e sóis, planetas e mundículos, a comporem um fascinante exótico bordado estendido na abóboda do infinito. Bonita essa frase aqui, né? Tem que se pensar, né? O que ele quis dizer com isso? Olha só. Uma rede de coordenadas. Então a gente vai entender, vamos imaginar o nosso universo como se fosse uma rede. Essa rede com vários pontos de intersecções. Porque é uma coisa junta, né? Uma coisa que se une. Tá? A comporem, que palpitam orbes e sóis, a comporem um fascinante exótico bordado estendido na abóbada do infinito. Então vamos imaginar o universo como se fosse esses pontos de interseções, essas malhas, e a gente está lá, cada pontinho azul desses que eu coloquei, brilhoso, seria um Sol, ou uma galáxia, como que é. Tá? O que a gente pode entender com essa colocação de Ramatiz? A textura do universo, batizado por Einstein de quântica. Quando Einstein disse que o universo, aí entra aquela só. Tá, mas então o Sol é um cone e tal. Não, o Sol não, achei que o universo todo, para mim, maior do que a Terra, lá em cima, maior do que o Mar. Então, com certeza que. Tá? Então, a textura do universo, ou seja, para Einstein, o universo, o espaço,
a substância escura, tá? Ele ganha uma textura. Se ele ganha uma textura, o que acontece? Que Einstein batizou de que isso aqui? Campo. E Einstein ainda diz que a única realidade que existe no universo é o campo. Todas as outras coisas não passam de condensações locais do campo. Criações do campo. Lembra uma imensurável teia de aranha cintilante em gotas gigantescas. De gotas gigantescas seriam os sóis policrômicos. Que bonito. Policrômico vem de várias cores, né? Então isso aqui lembra o que? Uma grande teia de aranha com várias gotículas, né? Gotas gigantescas que são sóis policrômicos. Tá? Cada astro oscila suavemente em torno do seu ponto magnético, produzindo a mais indescritível pulsação sinfônica em todo o universo. Olha que interessante que ele coloca aqui. Ó. Então, se a gente entender que cada sol desse está dentro desta teia de aranha, que é a textura do universo, a gente pode entender o quê? Que cada sol, cada galáxia, cada planeta está interrelacionado e interdependente. Há uma interdependência e uma interrelação cósmica. Então eu digo assim, se ocorre um problema aqui, se eu estouro um nó aqui, um ponto de interseção aqui, os outros não vão ser abalados também? Viu que loucura? Mexe. Por isso que nós temos um monte de ET nos ajudando aí. Por isso nós temos um monte de ET nos ajudando. Porque eles precisam nos ajudar para si mesmo. Não só por amor, por Deus, claro que sim. Mas não é só ET bonzinho que está aqui para nos ajudar. Né? Tem muito ET, não digo mal, que é uma questão de polaridade. Mas muito ET na polaridade negativa ainda, que não aprendeu a polaridade positiva. Mas são extremamente necessários ajudar o planeta, porque o planeta está avacalhando com o universo. Porque acabou o tempo. Sabe por quê? Por que não vieram antes? Mas não estava na hora. Porque a consciência planetária estava em outras eras. A mentalidade coletiva em outras eras era bem diferente, era tudo tosco. Agora, na era de Aquário, acabou. Planeta Terra, pelos engenheiros siderais, acabou o prazo. Então, vamos mandar gente. Mandar quem? Só a gente da positiva e muita gente da negativa aqui. Eu sou empático, eu sou empático. Ah, mas por que não vieram antes? Aí tem que entender a questão das eras. A questão do ciclo. Isso aqui, ó, está relacionado diretamente aos indivíduos da Terra. Agora, tu imagina um indivíduo, Edgar, nascer numa era de Ares, por exemplo, Moisés. Olha o sacrifício desse cara. Hoje ainda tu consegue falar. Naquela época nem isso. Na época de Jesus, os caras tinham que se esconder em grupo. Tinha que mostrar um determinado, olha aqui, ó, uma senha secreta para poder, sabe? É muito. Agora, agora acabou isso aqui. Muito mais coisa. Tá? Ó, olha que interessante, devido à disciplina das leis imutáveis, os engenheiros siderais podem prever corretamente todas as modificações e decorrências astrológicas no intercâmbio de todos os astros em relação aos seus sistemas solares. Vocês entenderam? Bom, em decorrência da disciplina das leis mutáveis, os engenheiros siderais podem prever as modificações em decorrência de toda essa movimentação aqui, e mais essas interdependências, interrelações ou intercorrelações, os caras conseguem prever o quê? A modificação e decorrência astrológica de todos os astros no sistema solar. Agora eu pergunto para vocês, que lei imutável? Como é que começa a frase?
devido à disciplina das leis imutáveis. Que leis? Interessante, né? Ó, a lei imutável da transição dos sistemas dos mundos físicos. A lei imutável do quê? Da transição planetária. Do escuro do planeta. Devido à era, aqui, acabou tudo. Essa é uma lei imutável. Então eles conseguem prever isso aí. Porque no momento lá do período quando a Terra entrar aqui, acabou o tempo. Acabou o tempo para os esquerdistas. Agora é a época, é a era do lado da direita de Cristo. Do lado de esquerda de Cristo. Que Cristo Jesus vem do planetário também. Então acabou. Né? Então, devido à época, os engenheiros conseguem prever isso aí. A mesma coisa que eu disse para vocês, ó, pô, eu tenho 40 anos, hoje eu tenho um determinado conhecimento. Se eu continuar nesse ritmo de estudo, com 80 anos, que é o dobro, eu vou ter muito mais conhecimento do que agora. É uma previsão. E quem vem atrás de já pode até me ultrapassar. Não, mas... Por se eu me perder no caminho, isso é uma probabilidade. Por isso que Jesus era para ter vindo aqui e veio aqui. Porque é uma probabilidade. E não é que Jesus dependia dele mesmo para nascer aqui. Ele dependia da humanidade. A humanidade se atrasou, vamos para a Era de Peixes. Era de Peixes, digamos, o cunho psicológico é outro. E a esse cunho psicológico de aventureiro, então você viu para a época de Jesus. Teve que vir um exército. Hã? Os planos também estão presos por causa disso. Não pode abandonar o barco, porque muitos podiam estar lá. Por isso que eu digo, cara, aqui ó, o cosmos, a partir disso aqui, do campo de Einstein, dessa textura, todo mundo é interrelacionado e todo mundo é independente. Hã? Não, mas em base a essas próprias leis imutáveis dessa transição, também pode ser uma probabilidade que tem 2160 anos para tu te moldar do espírito. As personalidades se moldarem em cada ciclo. Não se moldou? Esse ciclo, por exemplo, esse ciclo de 2160, essa era, não é mais uma era de, digamos assim, de escolhas. Está entendendo? Essa é a era de consolidar a espiritualidade. Então como é que eu vou consolidar se eu tenho um cara atrasado? Se eu tenho um cara com uma mentalidade lá na era de Ares, tem, acabou o tempo. Por isso que 2060 não é o tempo que o cara vai ter para escolher. Acabou a escolha. Aqui não tem mais. Aqui eu escolhi. Aqui também. Agora aqui, por isso que eu digo, bate a informação. Quando a espiritualidade diz, ou tu está na direita ou tu está na esquerda. Tu está em cima do muro, tu não sabe o que tu quer, tu está no lado da esquerda. Porque o muro não existe mais. Não existe mais uma divisória entre o lado positivo e o lado esquerdo, o lado negativo. Não existe mais muro. Mas eu quero ficar em cima do muro, eu estou indeciso, então vai para a esquerda. Porque a era não permite mais. Então bate, então é uma convergência, bateu certinho. Agora, só que a gente fez um estudo mais ampliado, mais aprofundado, a gente vê que bate. Isso chama-se síntese, convergência. Acabou a era. Remanga as mangas e vamos à luta. Hoje nós estamos entre quanto aqui? Onde? Isso reflete o quê? Reflete isso aqui, a condição atual do planeta Terra. Porque muitos no planeta Terra ainda realizam um culto que se realizava na era sangue de Jesus, são aquelas coisas todas que a gente respeita, mas a gente sabe que está atrasado. Não pode fugir disso. Não quer, não é uma crítica, é uma constatação. Não estou criticando, que fique bem claro, é uma constatação. Acabou essa época, meu velho. Acabou a época de ir para um cruzeiro matar um bicho. Acabou a época de ir para uma mata deixar nicho. Acabou essa época. Acabou a época de sangue de Jesus tem poder. De dar o teu dízimo. A teologia, chamada teologia da felicidade. Que teologia é essa? Quanto mais tu dá, mais tu receber. Acabou essa época. Mas esses caras estão crescendo. Estão crescendo aonde? Planeta Terra. Quanto tempo eles vão viver?
Qual é a média de vida de um ser humano? Quando eles desencarnarem, todo mundo vai desencarnar, porque isso é uma lei, eles vão reencarnar aqui. Então a gente pode entender que lá pela segunda, terceira geração, ou aproximadamente 300 anos, vamos dizer assim, pode mudar. Porque espíritos espiritualistas vão começar a reencarnar. E esses com mentalidade pisciana ou ariana, aqui, never more. Escuro, meu. Se não vier uma catástrofe nuclear, ia acabar com tudo antes. Isso tudo são probabilidades, são tudo possibilidades. O mundo é uma bomba, não sei se você sabe. O mundo é uma bomba. Onde estourar aí, velho. Mas ele tá. Ninguém tem certeza do que pode acontecer. Por isso que eu digo, tu tens certeza, a única certeza que nós temos é que esse corpo físico não vai viver para sempre. Então vamos começar a acordar para isso. Vamos começar a trabalhar. Aí entra aquela questão que estava conversando sobre a interdependência e a interação cósmica. Por que eles estão ali ajudando? Porque qualquer evento termonuclear gera uma corrente eletromagnética que afeta todo o universo, né? Então, eles não querem, não podem deixar isso acontecer, porque vai afetar outra ponta. Aí entra essa interferência, aquilo que está no livro, o último, isso. Aquilo que está no livro Maquiavélica. Por que eles estão interferindo em tudo? Estão podando? Vai acontecer lá, vai chegar lá, dando um jeito, está quase indo para a guerra. Aconteceu há pouco tempo. Os Estados Unidos estavam se pegando com os coreanos e com os iranianos. De uma hora para outra, eles assim. Estão quase indo tomando o chão da tarde por isso. Mas há um dia atrás estavam assim, ó, não pode se dar. Estavam explodindo, já estavam apertando o botão. Não pode, que não afeta só aqui o sistema solar. Né? Não, afeta longe. E não só a galáxia, não. Dependendo do poderio nuclear, afeta, porque a coisa é onda, né? Porque o universo é uma textura, tá tudo interligado. A coisa vai aqui, o efeito borboleta, né? A coisa vai aqui, a coisa vai, ó. Essa onda aqui, ela vai passar em algum lugar. Ela vai passar, não digo todo o universo, claro que não. Mas algum ponto ela vai interferir. Porque é claro que ela não vai se expandir ao infinito, claro que não. Uma hora ela perde força. Se falar infinito, não sabe o que está falando. Né? Já está falando infinito, não tem fim. Claro que tem fim, mas é uma coisa completamente incomensurável para nós. Até porque o universo está se expandindo, não vai ter fim. Só a parede avona, que é a coisa limitada. De lá para cá, vai embora. E o primeiro circuito é o circuito dos 7 ciclos do universo. Tem mais circuitos aí. Não vou pensar que 7 ciclos do universo são os últimos, são os únicos circuitos pós para ir agora. Não é isso. Tem outros sendo formados aí. Aquela história aqui, paraíso e agora. Primeiro circuito, 7 ciclos do universo. São evolucionários. Evolucionam. Mas tem outros, né, meu? E Deus que descende. Onde é que ele vai enfiar tudo aquilo? Se os 7 subuniversos existissem por si só. Não. No primeiro momento. Depois vem os outros. Aí tu me diz que só a lei da reencarnação. Todo mundo tem que reencarnar. Então, imagina. Não está nem falando. A questão de probabilística é muito maior do que achar que todo mundo só segue uma via evolutiva, não é essa? Então o que acontece? Aquela energia lá, ela se expande. O elétron, por que ele tem uma característica de partícula e também de onda? Porque o que ocorre aqui, naquele determinado espaço-tempo, partícula. Só que aquilo ali é uma assistência, ela se estende porque o elétron também é onda. Ele vai, né? Ele vai embora. Se eu dou um sopro aqui, eu consigo apagar aquela vela? Talvez. Mas vai chegar alguma coisa mais chega. Alguma coisa vai dar. Então é muito complicado. Entender isso aqui, ó, aceitar essa questão do campo, e por isso que essa ideia do campo de Einstein, ele vai renascer de maneira muito forte pelos espiritualistas, não pelos científicos. Os espiritualistas vão renascer essa ideia do campo, que na verdade não é uma ideia nova, não. Não é uma ideia nova. Os grandes orientais, lá do passado, já falavam disso.
o grande Ti dos chineses, né? Tudo é Ti. Tudo não passa de modificações do Ti. O grande Tai Ti. Ti é energia, Tai é grande. A grande energia é cósmica. Eu achei cósmico, mal. Tá, pessoal? Muito obrigado, então. Luz da mente, paz no coração. E vamos para a segunda parte das nossas atividades da quarta. Vamos para o Tai Chi Chuan e meditação. Valeu? Muito obrigado, muita luz a todos.